O sistema de punições no Wild Rift é igual quando você vê uma câmera no mercado. Você sabe que está ali, só não sabe se funciona. E 2022 promete ser o ano do Wild Rift, mas será que dá pra gente passar mais um ano sem falar de punições para jogadores que ficam AFK, tóxicos, entre outras coisas? É o que a gente vai falar no vídeo de hoje, então, let's bora! O jeito que a Riot, a empresa do jogo, conduz o seu sistema de punições nunca me agradou em nenhum dos seus jogos. E eu digo isso porque eu passei 5 anos no LoL-PC, não só como jogador casual, mas alguém que atuou no cenário. Passei ali mais ou menos um ano e uns quebrados no Valorant, produzindo conteúdo também. Passei 1 ano e meio ali no TFT, Teamfight Tactics, e esse eu até quero excluir dessa conta, porque é um jogo individual, tem umas questões ali um pouco diferentes, então realmente o sistema de punições não é algo tão prejudicial assim para o jogo, isso é fato. E agora, passando esse tempo aí, já praticamente 8 meses, 9 meses, não sei ao certo, no Wild Rift, eu posso dizer com uma certa propriedade de que eu não gosto do sistema de punições da Riot. E isso não significa que eu não goste ou tenha alguma questão com a empresa, porque, muito pelo contrário, eu acho ele sensacional em vários sentidos. Eu acho o marketing da Riot muito bom, as estratégias que eles têm, como eles conseguem gerir os eventos, o cuidado que eles têm com o cenário competitivo. São várias coisas que me chamam atenção e eu acho a empresa muito boa em vários sentidos, sendo bem sincero. Mas isso também não significa que ela seja boa em tudo. E eu acho que o que ela tem de diferente das outras empresas em todos esses pontos que eu citei, ela tem de mesmice e igual no sentido de punições com várias outras empresas que também não ligam muito para esse assunto ou não aplicam ele de forma que a gente imagina que seria um pouco mais correta. E aí uma pergunta que eu faço é por que a gente não tem um dev diário sobre punições no Wild? Se você olhar na página do Wild Rift Brasil, a gente tem vários devs que, inclusive é um sistema que eu acho muito legal. Gostaria até que tivesse mais, é uma forma do jogo se aproximar com a comunidade, trazer o que eles pensam, se posicionar sobre alguns assuntos. E a gente teve sobre vários assuntos ao longo do ano, teve sobre esportes, sobre atualizações, por que o Viego não veio junto com o Thresh. Foram vários devs de assuntos que eu considero importantes, mas a gente não teve nenhum para falar sobre o sistema de punições, que é algo básico para um jogo. Para o jogo se manter saudável. Então eu não sei exatamente o que falta ou por que falta essa transparência nesse tipo de assunto. Já que a Riot se propôs a fazer diferente e tentar trazer esse vínculo com a comunidade através desses devs, que eu repito, eu gosto bastante, por que a gente não tem essa proximidade com um assunto que é tão corriqueiro, tão tradicional no nosso dia a dia, que é a punição? Eu acho que falta isso aqui. Isso daqui é meu primeiro ponto que eu gostaria de apontar nesse vídeo. A gente precisa de um dev sobre punições, um dev completo, sobre a equipe responsável, o que eles pensam em fazer, quais são as projeções para 2022. Hoje a gente vai ter um dev para falar da atualização e talvez lá tenha alguma coisa sobre isso. Espero, aí você invalida esse vídeo aqui, anula ele se você quiser, não tem problema, porque pelo menos eles tomaram um posicionamento sobre isso. Mas até hoje, né, até o dia que eu estou gravando esse vídeo, a gente não teve praticamente nada sobre o assunto. A única coisa que a Riot se posicionou um pouquinho mais forte foi em relação à troca de vitórias, o win trade, que é uma coisa que aconteceu ali no começo / metade do ano. Tinha muita gente, eu nem quero entrar muito nesse assunto, porque isso aqui já é um assunto batido e, acontecer esse tipo de coisa é ridículo. Mas foram um tempo ali onde a galera fazia um win trade, eles ficavam entregando partidas uns para os outros, e isso colocava um monte de gente lá no top do challenge, só ganhando partida entregada, vamos dizer assim, né? É manipulação de resultados, isso, é assim que funciona, a gente costuma chamar de win trade nesses casos aqui. E aí a Riot se posicionou, falou sobre punição, né? O que aconteceria com os jogadores, e teve punições aqui bem ok. Na época, eu lembro que até demorou um pouco para a Riot se pronunciar sobre isso, o que já é um problema, porque esse daqui é um assunto gravíssimo que em poucos dias você precisa ter uma solução. Mas ainda assim, houve esse posicionamento e foi bem duro, bem rígido do jeito que eu acho que tinha que ser, tanto que hoje em dia a gente não vê mais isso acontecer com tanta frequência. É claro que deve acontecer uma hora ou outra, sempre tem gente para burlar o sistema, mas ainda assim eu acho que esse assunto está resolvido, a gente não passa por ele, a gente não discute sobre ele atualmente, porque eles tomaram as medidas que precisavam ser tomadas na época. Então, sobre esse assunto teve um posicionamento, mas o assunto que a gente também gostaria de saber, que é punições, nada. E para não dizer que não teve exatamente nada, teve um dev onde eles falavam que você poderia fazer uma pergunta qualquer sobre o jogo e eles responderiam. Teve várias perguntas, eu vou deixar todos os links que eu estou usando aqui na descrição,
tá? Então, se você quiser aproveitar depois e ler alguma coisa, fica à vontade também. E aí, uma das perguntas foi de um jogador que eu não sei o nome, mas aqui não importa muito, e ele mandou: o jogo parece ótimo em termos de mapas, personagens, gráficos, mas como o sistema de denúncias funcionará e quais serão as punições? A cada 5 partidas acaba encontrando alguém ocioso e isso estraga a experiência no jogo. Esse aqui é um comentário muito lúcido, tá? Eu não sei se você que foi que fez esse comentário, deixa aí nos comentários aqui do vídeo, falando fui eu, porque é um comentário lúcido, simples, direto, não tem aqui ofensas, nada do tipo, é só um comentário lúcido de uma pessoa que também sofre com esse tipo de coisa. E aí o posicionamento da Riot, do Martian Spider, né, designer de sistema de jogos, foi: isso é péssimo e lamento muito que você tenha passado por essa situação. Levamos comportamentos indesejados ou negativos dos jogadores muito a sério. Com base nas denúncias e autodetecção, usamos diversos mecanismos para reduzir e remover os comportamentos indesejados, blá blá blá. Então eles estão falando, né, aquela resposta mais padrão, e estão dizendo que alguns sistemas vão ser testados em algumas regiões em alfa, eu vou entrar sobre isso, e que outros ainda vão por vir em outras atualizações futuras e blá blá blá. Isso daqui eu nem acho que seja errado, mas é uma resposta padrão, uma resposta de sistema. Se eu mando uma mensagem para o suporte, provavelmente eu receberia essa resposta também. Então, se você olhar que a gente já tem... Se comparar, né, ao lançamento mesmo, a gente já passou de 1 ano de jogo do beta, tá? Não do lançamento oficial, mas desde que ouvimos falar sobre o Wild Rift. No Brasil, a gente não fez 1 ano ainda, deve ter aí 8, 9 meses, 10, não sei. Mas é muito pouco a gente ter só um parágrafo aqui falando sobre isso, com uma resposta padrão de e-mail sobre um assunto que é tão importante. Então, esse foi o único posicionamento. Se você viu outro, se teve outro que eu não lembro, que eu não achei, alguma coisa mais completa, deixa nos comentários também. Mas essa foi a única coisa que a gente viu em tanto tempo de jogo. E eu acho isso muito pouco para algo que tem um valor muito grande. Eu acho que, independente se você é um jogador casual, se você é um jogador competitivo, se você joga só com os amigos, se você joga solo, não importa qual é o tipo de jogador que você é. Você não vai gostar de encontrar pessoas que abandonam a partida, pessoas que ficam lá na base flechando porque desistiram do time, pessoas tóxicas. Cara, todo tipo de gente que você já sabe que estraga um jogo e você não quer ver esse tipo de coisa. Então, esse é um assunto, sim, muito importante pro Wild que eu não acho que dá para negligenciar por muito tempo. E aí, entrando no lance de sistemas que eles aplicariam como testes em outras regiões, em maio saiu aqui uma notícia sobre um sistema que iria entrar na China de punições, tá? Eu vou direto aqui para a matéria, até para a gente poder entender um pouquinho melhor. A imagem acima foi obtida pelo Toca do Timo, @TocaDoTimo, um perfil no Twitter que traz bastante coisa de Wild Rift, tá? Se você não conhece, eu imagino que você conhecia, mas se você não conhece, está aqui, Toca do Timo. E o canal do Canceroli, eu falo Canceroli, eu nem sei se fala assim, talvez seja Canceroli. Foda-se, para mim virou Canceroli, que é um canal que eu também já sigo há um tempo, e ele traz bastante novidades de skins, como é que fica o design do jogo, então, 2 canais que eu recomendo. É um gringo, muito gente boa. Bom, gente boa não, mas eu não sei se ele é gente boa, mas o conteúdo dele é bom, isso que importa. E eles trouxeram algumas imagens aqui, né, uma imagem, na verdade, de como funcionaria esse sistema chinês. Eles fizeram a tradução para ver como que funciona mais ou menos esse sistema de punições. E aí, se você receber 5 pontos, seria uma excelente reputação, continue assim. 4, boa reputação, continue trabalhando duro. 3 é uma reputação mediana, 2 é baixa e 1 é uma má reputação. E eles colocaram, assim como ocorre em outros jogos mobile ou até PCs e videogames, jogadores que cometerem muitas infrações enfrentarão restrições severas para entrar em partidas competitivas. Assim, para normalizar sua pontuação, eles deverão jogar algumas partidas normais ou até contra bots sem cometer qualquer tipo de infração para poder voltar a jogar sem punições ou restrições. Lembrando que esse é um sistema chinês, a gente não tem muitas informações, então eu não tenho como te dizer aqui, eu acho que ninguém consegue dizer ao certo, a não ser que você more na China e jogue aí, como que exatamente funciona esse sistema. Mas o que a gente consegue entender é que são pontuações aplicadas, eu não sei se são dadas por outros jogadores, eu até imagino que sim, talvez tenham algumas pontuações do sistema, alguns critérios que o sistema leva em consideração, mas que são outros jogadores dando pontuações também, não sei ao certo, e que você vai ganhando pontos por partida, e quanto mais merda você faz, quanto mais vacilos você comete, menor fica a sua reputação, até chegar a um ponto onde você está bloqueado de jogar ranqueada. E você deve ter que jogar várias partidas normais, ou às vezes até com bots, se a sua reputação estiver muito ruim, para poder, quem sabe, daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, voltar a jogar Ranked. E eu acho isso um sistema de punição muito bom
pelo menos na sua ideia. Eu não quero dizer que do jeito que é aqui, com jogadores dando pontuações, e a gente sabe que tem muita gente que gosta ali de dar uma pontuação negativa para todo mundo. Se ele perdeu, todo mundo merece 1. Se ele ganhou, aí beleza, dá 5 para todo mundo. Então não acho que esse seja o jeito mais certo de fazer as coisas, mas pelo menos a ideia disso aqui já é muito melhor do que a gente tem hoje, aqui na nossa região. Essa ideia faz com que exista um sistema de educação onde, se o jogador tem alguma questão ali emocional, alguma questão problemática dele que não permite que ele seja um jogador decente para a comunidade, ele vai ter que passar por uma reciclagem, ficar tempos e tempos jogando com bot, jogando normal game. E se ainda assim ele não melhorar, ele nunca mais vai poder jogar ranked. Vamos combinar uma coisa? Se você tem um jogo como Wild Rift e você é obrigado a jogar contra bot sua vida inteira, você tem 2 soluções. Ou você melhora, ou você desinstala o jogo. Em qualquer uma das duas, para a comunidade normal, para as pessoas que jogam de forma correta, é bom. Se esse cara que é tóxico, que faz um monte de besteira no jogo, desinstala o jogo, é -1 para atrapalhar a nossa vida. Se esse cara se recicla e melhora, legal. Ele vai estar aí nas rankings e a gente vai estar jogando junto do mesmo jeito. Então é um sistema muito mais equilibrado e que, ao meu ver, pelo menos na sua ideia, na sua essência, ajuda a diminuir muitas coisas. E eu não quero que uma solução mágica que tire trolls e eficazes do mundo, porque isso para mim nem existe. Para mim sempre vão ter pessoas cometendo infrações, vão ter pessoas que não se importam nem um pouco com o jogo, ou tem algum desequilíbrio, mas eu gostaria de que houvesse essas ideias, esses sistemas, para pelo menos diminuir as situações que a gente vive no cotidiano. Eu acho que isso já é um grande negócio. Mas esse é um sistema que eu gostaria de saber se está funcionando. Se ele foi aplicado em maio, em junho, a gente tem pelo menos aí uns 4, 5, 6 meses onde esse sistema está rodando. E aí, ele tá legal? Tá funcionando? Deu certo? Não deu? Pô, na China foi um desastre? Foi um sucesso? Por que a gente não ouve falar sobre isso? E eu não preciso saber detalhes do servidor chinês. Eu só quero saber se o sistema funciona ou não. Se ele pode ser aplicado aqui ou não. Se a Riot trabalha ou não com essa ideia de trazer ele para cá. Se não trabalha, por que não trabalha? Se está funcionando lá, por que não veio ainda? Se não está funcionando, o que eles pretendem fazer? Você entende que são perguntas que poderiam ser facilmente resolvidas em um dev? E eu acho que as perguntas que eu faço, as perguntas que talvez você faça aí, que outras pessoas também fazem, e às vezes não tem voz para falar. Eu não sou aquele tipo de pessoa que fica reclamando de tudo e que acha que o jogo inteiro tá ruim, porque se o jogo inteiro tá ruim, eu saio dele. Mas eu acho que existem alguns assuntos que podem ser apontados e que não tem problema nenhum fazer isso. Então, falta informação para que a gente realmente saiba o que eles estão fazendo. Porque hoje, o que você tem de informação é, se o jogador quita numa partida e aparece na punição aplicada para ele no final do jogo, e você reporta esse cara, vai aparecer para você imediatamente uma mensagem do sistema falando que a sua denúncia foi ouvida e tudo mais. Mas, na verdade, essa é uma denúncia que não fazia nem tanto sentido, porque ele já tinha ali dentro do sistema que a punição tinha sido aplicada, já apareceu isso para mim no final do jogo. Então, só isso é muito pouco. Eu recebi uma cartinha a cada 2 semanas que um jogador que eu denunciei foi punido, é muito pouco. A gente precisa de sistemas mais efetivos para pelo menos lidar com situações drásticas, com tipo de atitude onde a pessoa ali que tá jogando, ela toda partida que começa perdendo ou que ela morre cedo, ela fica lá na base flechando, dando volta e falando, me recusa a jogar. Esse cara tem um histórico, tem como pegar isso. Se você tira esse cara da minha partida, da sua partida, os nossos problemas não serão resolvidos. Mas a gente vai ter um grande alívio de não ter que pegar essas pessoas o tempo todo nas suas ranqueadas. E, de novo, esse não é um assunto que você pode negligenciar ou deixar passar se você é uma empresa grande, se você é uma empresa que colocou um jogo no mercado onde o seu objetivo é se tornar o maior. Quem quer ser o maior não pode deixar que as pessoas que cometam várias e várias infrações não sejam punidas ou que você não fale sobre isso. Esse é o tipo de coisa que em 2022 eu gostaria que fosse mais transparente no Wild. Só isso. Você não precisa tirar todos os trolls do mundo ou pessoas que cometem erros, mas traga um pouco mais de transparência e mostre que você se preocupa com isso, que você como empresa quer trabalhar com isso, com esse assunto de uma forma efetiva e não com uma resposta pronta do suporte.